Shalom a todos vocês. Esse é o canal Fiel ao Nome, canal Walter. Mais uma vez eu quero meditar com vocês. Meus pesados, são palavras importantes. O meditar na Bíblia é uma coisa muito bom. Traz conforto para nossa alma e enche nosso ser de paz e a felicidade em alma. Porque Yahweh é bom. Por isso a gente ama a meditar na palavra de Yahweh. Porque nesse mundo nós não temos paz, não temos alegria, mas em Yahweh nós se sente feliz, porque sabemos que nós estamos lutando para a nossa vida diariamente. Eu quero meditar com vocês aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 12 e o versículo 6, como está escrito: antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. No versículo 7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte ao rim que o deu. Exato, amigo. Muitas vezes as pessoas que não conhecem as Escrituras se manifesta dúvida no coração de muitas coisas. E ao meditar na palavra de algo, muitas vezes traz mal interpretação de muitas coisas. Muitas vezes a pessoa fala assim: o espírito morre. Ou pergunta: o espírito morre? Vemos que morrer é uma parte de separar algo de alguém. Quando alguém se separa, significa que não teve mais contato nem comunhão. Isso quer dizer que separou porque não convive, não dá para conviver com certas ideias, formas de palavras, coisas indecentes, variedade de coisas que passa dia a dia na vida dos seres humanos. A gente temos isso, enquanto estamos fiéis, temos concordâncias, somos unidos, estamos juntos. Alguma coisa falhou, se separa, não quer mais estar com uma certa pessoa. Então haja separação. Da mesma forma acontece quando alguém se separa de algo. Vemos que, na realidade, o espírito do homem, ele não morre até o tempo certo, porque o Criador, que é o juiz e o dono de todas as coisas, criou o homem perfeito para que o homem possa viver eternamente. Mas ao desviar o homem do próprio Criador, se separando por coisas erradas, por não estar de acordo com as normas que o Criador
fez ele um homem perfeito e separou, tomando decisão própria, se separou do Criador, errando completamente contra o próprio Yahweh. Então acabou a perfeição do ser humano. E na verdade o homem se separou de Yahweh, isso quer dizer que morreu espiritual. Mas ainda continua vivo porque realmente ele se separou no sentido de estar em união na pureza, mas na parte do ser viver como um homem comum na terra, um corpo de carne, osso e espírito, o homem ficou distinto de algo, separado de algo, no sentido da pureza, porque o homem ficou impuro depois que errou contra o próprio Yahweh. Por isso, então, a diferença que tem no ser humano é essa, porque, na verdade, o homem morreu no momento exato que ele errou contra Yahweh. Mas a parte da matéria que torna de novo ao pó, ela vai para o pó da onde veio, que o Criador formou o homem do pó, volta para o pó. Esse vai, o corpo completo, de forma diferente. Um corpo de carne e osso e alma, volta para o pó. O seu espírito que era dado pelo próprio Criador, ele também ficou separado porque quando o homem morre na impureza, isso quer dizer que seu espírito não está purificado. Se o seu espírito não estava purificado com Yahweh, então com certeza também fazia parte da impureza da matéria. Quando o homem não reconcilia com o Criador, então as partes do homem com a matéria são ligadas ao corpo e a alma e o espírito. Então estava separado de algo. Quer dizer, no caso, voltaria o homem separado de algo na forma da impureza. Mas quer dizer que o seu espírito não estaria morto como a carne e o sangue separado que se desfez ao pó da terra. O espírito é vento, e como vento, como sopro, como ar, ainda não morreu definitivo. Porque mesmo estando o corpo morto e a alma, esse espírito ainda está vivo porque ainda não chegou o tempo do juízo final. Ele está em alguma parte, separado, aguardando a oportunidade do julgamento final. Quando as pessoas estiverem certo, aqueles que morreram certo e não erraram contra Yahweh, eles estão aguardando o dia do julgamento, e quando Yahweh chamar aqueles que estão preparados, que se separaram na carne, mas não separaram no espírito por causa da união, que o seu espírito estava firme com Yahweh, não pecou contra Yahweh. No espírito ele se santificou, se purificou, o seu espírito está salvo por causa da pureza, que ele levou a vida toda na pureza, um homem sincero que praticava o mandamento e guardava os mandamentos de Yahweh. Ele se purificou o seu espírito. Ele está esperando o dia da primeira ressurreição. Quando haver a primeira ressurreição, ele está com Yahushua, que é o doador da vida, o restaurador da vida. E ele então está ali,
O ímpio, da mesma forma, é a mesma coisa. Seu corpo pereceu, mas e também a alma. Mas o seu espírito está aguardando o julgamento do final, que é a segunda ressurreição, para comparecer perante algo, para acerto de conta, porque não fez as coisas certas, não se arrepender, não obedecer. Esses espíritos estão esperando, também aguardando o dia do julgamento. O julgamento do ímpio que não crer em algo, que não se arrependeram dos seus erros, então ficaria para a segunda ressurreição, para quando receber o corpo outra vez, ser consumido e para sempre. Porque não pode a impureza juntar com a pureza. Yahweh é puro, e o homem impuro não pode estar com Yahweh. Somente aqueles que honraram Yahweh e respeitou e obedeceram os seus mandamentos, purificando o seu espírito, para que está com o próprio Yahweh outra vez. Então esses estão aguardando. Quer dizer, conscientes, porque morreram em paz, felizes por cumprir a justiça de Yahweh. Então essas pessoas estão vivas, porque fizeram tudo correto e estão aguardando. Então esse espírito não morre, está só esperando o dia para receber um corpo puro e honrado, para que ele tenha um corpo espiritual juntamente com o espírito que ele se purificou durante o tempo da sua vida na terra. Então o espírito não morre, mas a matéria, a carne, sim. Quando no caso do homem que ele vai para o pó, então arrebentou a parte que fazia a união, o laço da união com a carne. Se separou. Um foi para a sepultura, virou pó. A outra parte espiritual voltou para Yahweh e está vivo em Yahweh. A parte da pureza do homem, que o homem se purificou durante o tempo da sua vida. Então essa parte ele está guardando. Então aí, quando morremos, o espírito volta ao Rim, que é a fonte da vida. Então estará com ele, com o próprio Yahweh. Então vemos que aqui o Shlomo, o escritor, ele falou nesse cordão, que antes que se corrompe, antes que se rompam o cordão de prata, esse quebra o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebra a roda junto ao poço. É o pó volte à terra como era, e o espírito volte ao Rim que o deu. Veja que cada um vai para o seu lugar. Um para o pó, a outra a parte do próprio ser espiritual. Cada um do seu lado. Por causa do pecado, o nosso espírito fica separado do próprio Alrim. Isso se chama de morte espiritual, porque estamos separados da fonte da vida. Quem está morto espiritualmente não entende as coisas de Alrim, porque não está ligado com Alrim. Mas quando aceitamos a Yahushua como nosso Salvador, o nosso espírito ressuscitado,
vemos que essa união com Yahushua é importante. Porque se o homem acredita em algo, mas não acredita no seu próprio Filho enviado como resgatador, ele é um perdedor. Porque Yahushua é o representante de Yahweh. E ele estava unido com Yahweh. E essa união, ele também exige que cada pessoa que aceita o próprio Yahweh tem que aceitar o seu próprio filho. Porque se alguém rejeita seu filho, também rejeita o próprio pai. E essa união é preciso que faça com Yahushua, porque somente Yahushua pode libertar os seres humanos que erraram contra o próprio Yahweh. Prezado amigo, esse caso é importante. Você que está assistindo este vídeo, para um pouco poder pensar. Eu vou meditar com você no próximo vídeo. Um shalom para você e peço que você inscreva no meu canal. Nós vamos ter sempre uma palestra dessa. Eu espero você no próximo vídeo. Shalom para você.